Quem imaginou o pobre carpinteiro e uma jovem lá de Nazaré? Quem imaginou uma humilde manjedoura acolhendo o autor da nossa fé? Eu imaginei palácios, mas nem havia ali uma caminha pro bebê. Nasceu ali tão frágil, desprovido de poder. Uma estrela apareceu na cidade de Davi. O milagre aconteceu, era Deus nascendo ali. Não imaginei assim, só agora entendi. Foi por mim. Quem imaginou uma coroa de espinhos e pregos rasgando suas mãos? Quem imaginou o Criador do universo ferido por sua própria criação? Quem imaginou um amor tão verdadeiro, o nosso Salvador morrendo no madeiro? Mas Cristo escolheu o Calvário e ninguém apareceu pra salvá-lo. Não imaginava assim, só agora entendi. Foi por mim. O Calvário foi o palco da nossa redenção, o Rei do universo ali em aflição. Foi eu que o deixei, foi eu que o preguei ali. Mas Cristo escolheu o Calvário e ninguém apareceu pra salvá-lo. Não imaginava assim, só agora entendi. Foi por mim, por mim, foi por mim. Amém. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos aqui. É um prazer estar aqui na igreja do Parque Industrial. Eu já disse várias vezes, né, vou repetir de novo, que eu me identifico muito com essa igreja, porque ela parece muito com a igreja lá do Ouro Verde, como ela nasceu, e a igreja que eu fui criado em Santos. Foi dessa forma que foi criado, um grupo que se tornou uma igreja.
E sempre quando uma igreja ela nasce assim, de um pequeno grupo, ela nasce muito forte. E a gente sabe, nós estamos passando nesse momento uma situação que estamos com saudade do grupo, porque o grupo ele tem mais união. Os irmãos são mais perto um do outro. Quando a igreja se torna um pouco maior, começa a ficar grande, a gente não consegue mais ter aqueles laços tão mais fraternos como tínhamos nessa época. Então hoje nós temos muitas saudades do grupo. Os irmãos tiveram um belo batismo aqui, há pouco tempo, há quanto? Uma semana? Duas semanas. Parabéns pelo trabalho, parabéns para aquelas pessoas que foram batizadas. Devo avisá-los que é o início de uma carreira muito difícil. Todos nós aqui que estamos há mais tempo na igreja sabemos disso. Ao contrário que é pregado aí fora, que agora virão as riquezas, virão os carros novos, virão as empresas. Não será isso que vai acontecer. Sinto informá-los que não será isso que irá acontecer. Agora virão as dificuldades. Agora você será provado. As bênçãos que Deus traz para você são outras. Segundo a Bíblia, as promessas de Deus são outras. E hoje eu trouxe um tema aqui para vocês, que eu achei muito importante. Fiquei pensando o que falar para vocês, o que trazer, o que falar para uma igreja que vem de um batismo próximo. E eu escolhi um tema. O tema é discipulado. O que é ser discipulado? Ou o que é um discipulado? Alguém sabe? O que é discipulado? Discipulado é seguir a Jesus. Discipulado é um processo. É um processo que começa aqui na terra e vai terminar lá no céu. Eu tenho 28 anos de adventismo. Apesar dessa cara de mocinho de 20 anos, mas eu já tenho 28 anos de adventismo. E nesse período, eu consegui observar a igreja e dividir em 3 partes, em 3 distintas etapas, e coloquei por fases essas etapas. Primeiro, a etapa da moldura. Segundo, etapa das lágrimas. E por último, a etapa da grife. Vou começar falando da primeira, a etapa da moldura. Nessa fase, era fácil ser um cristão. Ser um cristão era ir para a igreja, levar uma Bíblia, um inário, lição da escola sabatina, 2 ou 3 livros do Espírito de Profecia. Quem lembra disso? Quando a gente ia para a igreja e levava o livro do Espírito de Profecia, a época do MV, lembra disso? Não era JA, era MV, não é, Cláudio? Missionários voluntários. A Bíblia, inário, lição da escola sabatina, 2 ou 3 livros do Espírito de Profecia e uma régua. A régua nem sempre era física. A régua servia para medir a moldura. Você estava sendo qualificado se você estava dentro da moldura. Para você estar dentro da moldura, bastava apenas não quebrar as regras. Era uma igreja que cobrava. E nem sempre nós gostávamos de ser cobrados. E muitos não entendiam essa cobrança. E muitos daqueles que faziam a cobrança não sabia o que era fazer esta cobrança. A igreja, ela cobrava o conteúdo. E nem sempre isso dava certo. Eu tive, no caso, lá em Santos, um irmão que ele evangelizou. Ele iniciou a evangelização da minha família. E eu lembro que ele era muito duro. E ele falava assim para minha mãe, que nem nós, na época eu era criança, tinha uns 10 anos, 8 anos, nem nós que tínhamos essa idade deveríamos usar calça, deveríamos usar shorts no sábado à tarde. Aquilo era muito duro. E nós não entendíamos bem, estávamos chegando na igreja, e aquele irmão algumas vezes tomava algumas atitudes muito estranhas. E as últimas notícias que eu recebi dele é que ele não estava mais na igreja e que não estava
nem mais com a família. Então, o cuidado com esse tipo de pensamento deve ser muito bem colocado e muito bem estudado. As pessoas não devem ser avaliadas pelo conteúdo. A segunda etapa, etapa das lágrimas. Nessa etapa descobrimos que, além daquilo que nós éramos conhecidos, né, que a igreja adventista, ela é conhecida por não fazer as coisas pela emoção. Além de sermos pessoas mais racionais, nós também poderíamos chorar. Vocês sabem que nós somos conhecidos por ser a igreja racional? Vocês sabiam disso? Algumas pessoas falam por aí que nós somos uma igreja fria. Você já ouviu falar isso, Rosinha? Dizem que não tem milagre na nossa igreja. Eu sou um milagre. Minha mãe orou por 6 anos por mim. 6 anos eu fiquei afastado. Para onde eu estava indo era quase impossível voltar. Cultos de quarta-feira, aqueles cultos de pedidos de oração, cultos importantíssimos que as pessoas não valorizam hoje. A nossa igreja lá de quarta-feira, às vezes vai 15, 10 pessoas. Culto de quarta-feira é um culto importantíssimo, irmão. Onde você vem aqui, se ajoelha, derrama as lágrimas, derrama o seu coração para Deus e fala em público da sua dificuldade e fala também das suas bênçãos. Você sabia que é muito importante você falar das suas bênçãos aqui? Às vezes, por que as pessoas falam que nós somos frios? Nós não falamos das bênçãos. É importante que a bênção seja falada aqui. Às vezes, alguma dificuldade que algum irmão está passando aqui, aquele irmão que conta a bênção, aquele outro irmão se identifica e vê uma saída para o seu problema. Então, nessa fase das lágrimas, nós aprendemos que, além de sermos racionais, nós podíamos chorar, podíamos também se emocionar. Chegou no Brasil um baixinho, de fala enrolada, abriu a Arca da Aliança para a igreja. E ele mostrou um Jesus que nós não conhecíamos. Isso foi na década de 85, no ano 85, década dos anos 80, entre 85 e 90, pastor Bulhon, quem lembra? Chegou aqui falando disso, o amor de Jesus, a graça de Jesus. E eu vou falar uma coisa, muitos não entenderam essa graça. Muitos até hoje não entenderam essa graça. Nessa época, para ir à igreja, era necessário a Bíblia, o inário, um livro Conhecer Jesus é Tudo e uma caixinha de lenço. Era isso que era necessário. A gente ia para a igreja, ia para um congresso, grandes congressos foram feitos nessa época. Quem lembra? Quem é dessa época? Irineu, lembra? Projeto Sol no Ibirapuera, mais de 15 mil pessoas. Pacaembu, muitas pessoas em Campinas, no estádio do Guarani, milhares de pessoas. E nós vibrávamos com as pregações do pastor Bulhon. E ali foi colocado para nós a graça de Jesus, onde nós não conhecíamos, até então nós conhecíamos a igreja apenas que cobrava. A igreja que apenas nos cobrava e nós éramos avaliados pelo conteúdo. Ali nós começamos a ver a graça de Jesus. E como eu falei, muitas pessoas não entenderam essa graça. Nesse período, o pecado mudou de conceito, porque a fase da moldura foi quebrada, e agora não tínhamos mais limites. E esses limites que levaram pessoas a não entender a perfeita pregação daquela época. Pessoas não entenderam que não estar debaixo da lei é não quebrá-la, é não transgredi-la. Assim não estou debaixo da lei. Quando eu não transgrido, não estou debaixo da lei. Não transgrido porque tenho o amor de Jesus. É isso que nós deveríamos ter entendido, e muitas pessoas não entendem, e muitas denominações brigam conosco por causa disso. Não estar debaixo da lei é não transgredi-la. Não transgrido porque tenho amor a Jesus. A terceira etapa é a etapa da grife. É legal ser adventista hoje. É bom. As pessoas nos veem. Quantos aqui que assistem futebol
Quando um jogador faz um gol, ele tira a camisa e está escrito assim: Deus é fiel. Quem já viu isso? Quantos artistas vão na televisão e dizem assim: agora eu sou cristão, agora eu sou evangélico. Ah, agora eu não bebo mais. Agora eu não uso mais droga porque eu sou evangélico. Virou moda ser evangélico. As pessoas nos admiram por sermos adventistas. O mundo nos admira. Nós temos o sistema educacional, é considerado o terceiro melhor do mundo. O nosso sistema educacional. As nossas associações, as administrações, elas são invejadas pelas empresas. Então, o mundo está de olho em nós. Nós temos um fenômeno juvenil chamado aventureiros e desbravadores. É o maior movimento juvenil do mundo. As pessoas observam e muitas pessoas trazem seus filhos para fazer parte. Por quê? Porque elas admiram isso. Mas nesse processo, onde é que nós fomos levados? Nós fomos levados a não compreender o que é ser um adventista do sétimo dia. Perdeu-se nesse processo o estilo adventista. A pessoa vai para a igreja, necessariamente não leva a Bíblia. Na maioria das vezes, a Bíblia está no celular ou está no iPod. Aí descobrimos que as pessoas precisam aparentar ser um adventista do sétimo dia. Nós estamos criando uma coisa estranha dentro da nossa igreja. Adventistas não praticantes. Você já ouviu falar nisso? Você se assusta como eu me assustei a primeira vez que eu li sobre isso? Você conhece católico não praticante. O que é ser um católico não praticante? O que é ser um católico não praticante? Só vai na igreja quando tem casamento, batizado, o crisma, né? Crisma, ou quando tem alguma cerimônia especial. Nós estamos criando isso também dentro de nossa igreja. O que é essa geração de não praticantes? Não leva o inário, vai no culto eventualmente. Sábado de manhã, eu chego na hora do culto, não assisto a lição da escola sabatina, não estudo a lição da escola sabatina, não participo de nada da igreja, não canto. Se alguém convida para fazer uma visita, sábado à tarde eu quero dormir, sábado à tarde. Então a gente vai no domingo. No domingo é família. Dia de semana é muita correria, muito trabalho. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Na realidade, o caminho mais fácil é esse. Existe uma estatística que foi passada lá no NASP. Foi colocado ali em dúvida se a igreja cresce ou não cresce. O que vocês acham? A igreja cresce? Cresce. Mas o que falta na igreja não é crescimento, é envolvimento. É desenvolvimento. As pessoas precisam vir à igreja e precisam se envolver. Agora está num período de escolha de cargos, né? Um período de escolha de cargos. Aí quando acontece as escolhas, muitos falam assim: mas fulano, só ele que é ancião, é tesoureiro, é diretor, mas só ele que trabalha. Eu participei esse ano da escolha de cargos na nossa igreja, a gente viu lá. Eu muitas vezes pensei desse jeito. Falei, poxa, mas fulano, só fulano. E quando a gente vai lá, logicamente a gente não sabe da vida dos irmãos. Aí quando a gente vai ser passado lá, fulano, esse é bom. Esse é bom. Olha, alguma observação? Infelizmente ele está passando um problema assim. Não pode. Esse. Quando você vai ver, aquele mesmo grupo está lá de novo. Aquele mesmo grupo está lá de novo.
E aí as pessoas falam, mas as pessoas não sabem o que está acontecendo. Então falta envolvimento. A nossa igreja, ela cresce, mas ela tem que se desenvolver. Vocês tiveram há pouco tempo aqui um batismo. Pessoas se batizaram. São bebês espirituais. Mas você não pode ficar como um bebê espiritual a vida inteira. Você tem que, agora, houve o batismo, existe aquele primeiro amor, né? Cuidado com as decepções. A igreja não é um lugar que você vai encontrar santos, porque santidade é um processo. Aqui você vai ter dificuldades também. A igreja vai te ajudar a você passar pelos problemas. Deus, Ele não vai evitar que anoiteça, mas Ele vai te dar a luz do luar. Então, às vezes as pessoas vêm para a igreja achando que vai ficar tudo bonito, tudo belo, e no primeiro problema a pessoa se decepciona. Então você vai vir à igreja, você vai começar a ver as dificuldades que todos nós passamos, todos nós somos pecadores, todos nós temos dificuldades. Vai começar a observar esses problemas, você vai se juntar em oração com essas pessoas para que passem por esses problemas juntamente com você. Nesse ajuntamento você vai ter um crescimento espiritual. Você vai crescer espiritualmente. Nesse teu crescimento espiritual você vai começar a espargir luz. Você vai começar a conversar com as pessoas sobre o que você vê aqui na igreja, sobre o que você passa aqui na igreja. E essa conversa que você vai ter com as outras pessoas nada mais é do que um trabalho missionário. Tem gente que fala assim, eu não faço trabalho missionário. Mal sabe ela que qualquer lugar que ela esteja, no trabalho, na escola, na rua, falando de Jesus, é um trabalho missionário. Às vezes as pessoas não sabem disso. Você vai fazer esse trabalho missionário, conversa com pessoas na escola, no trabalho, em casa, na rua. Você fazendo esse tipo de trabalho, você começa a ter um envolvimento. Tendo esse envolvimento, naturalmente sua fé vai crescer. Aí a igreja começa a ter a necessidade que esse seu trabalho comece a crescer mais. Aí onde você vai começar a galgar cargos dentro da igreja. Você começa a sair de uma fase de bebê para uma criança já andando. Depois você pega um cargo um pouco mais de responsabilidade, você já vira um jovem. É isso aí. Esse é o processo. Eu queria que alguém lesse Mateus 28, verso 18 em diante. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele leu ali, então fazei membros de igreja. É isso que está escrito? Fazei discípulos. É fácil fazer um discípulo? Não é fácil. É um processo longo e trabalhoso. E como se forma um discípulo? Como se forma um discípulo? Cláudio, como que se forma um discípulo? Sim. Sim. Levando aos pés de Jesus, estudando, passado esse processo, começa o trabalho na igreja. É a fase mais difícil. É onde ele começa a ver as dificuldades da igreja. Porque até então ele chegou na igreja, viu tudo bonito, estudou, fez as lições, foi batizado. Agora ele vem para cá, ele precisa trabalhar para passar esse trabalho à frente. Porque o nosso trabalho, o nosso objetivo aqui na igreja, não é vir e ficar sentado aí, escutando o sermão, sermos papas sermões. Nós devemos escutar
os sermões aqui e passá-los adiante. Esse é o objetivo. Todos nós devemos ser discípulos. Mas para se formar um discípulo, primeiro, respeitar as individualidades. Todos nós sabemos que cada um tem uma forma de ser. Cada pessoa é de um jeito. Uns foram criados num berço de ouro. Outros tinham que comer banana verde para não morrer de fome. É assim. Uns são um pouco mais duros nas palavras. Outros são um pouco mais seguros, né? Pensam um pouco. Eu falo sempre, a minha esposa é gaúcha, né? E o gaúcho é meio... Eu sempre, às vezes, falo para ela, às vezes eu acho que falta filtro do cérebro para a boca. E o que ela pensa, ela fala. Ela pensa, ela fala. Então, ela é assim. E outras pessoas são mais comedidas, pensam para falar. Então, nós temos que respeitar as individualidades, saber onde cada pessoa se encaixa no trabalho da igreja. Lá, desse jeitão dela aí, não existe pessoa melhor para fazer um trabalho missionário, fazer uma visita. Ela lidera um grupo de visitas e quando eles chegam lá, eles fazem um trabalho muito bem feito de visitação. Então, nesse estilo dela, existe um trabalho para ela dentro da igreja. Agora eu pego pessoas da minha igreja, se a gente pegar o Tiago, a gente olha para o Tiago e fala, esse cara não tem problema, só vive sorrindo. Não é assim que a gente pensa? Eu lembro que foi um coral nos visitar lá há pouco tempo. Aí no final da programação o rapaz falou assim, ó, o irmão Sorriso lá, faz favor, vem aqui. Por quê? É o jeito dele. O Tiago, para recepcionar as pessoas, para conversar, para lidar com o jovem, na nossa igreja é a pessoa mais indicada. Deus tem um trabalho para ele lá. E a engrenagem que tem que movimentar a igreja é dessa forma. Para que haja sincronia, existe o Tiago que faz esse trabalho. Aí tem o Israel lá, todos conhecem o Israel, aquele cara carrancudo. Quem olha para ele fala, esse cara só vive com problema. Eu não vou nem falar boa noite para ele. Olha o jeito que ele olha. É o jeito dele, mas uma pessoa fiel, que trabalha duro na obra de Deus, que gasta o seu tempo, gasta o seu dinheiro na obra de Deus. Então junta aquelas duas engrenagens sincronizadas e fazem o carro andar. Assim que tem que ser o trabalho. E nós temos que respeitar e conhecer a característica de cada pessoa. E nós temos que ter consciência de que nós devemos vir aqui, escutar os sermões, estudar em casa. Se há alguma dúvida, se eu falei alguma coisa aqui que não está na Bíblia, o irmão deve chegar em casa, deve ler, deve estudar, deve aprender, e tudo que ser aprendido aqui deve ser passado adiante. Esse é o nosso trabalho. Ser cristão é pregar o evangelho. Se nós estamos vindo aqui e nós não estamos passando à frente que nós aprendemos aqui, nós não estamos fazendo o trabalho corretamente, ou não aprendemos corretamente. O trabalho é aprender e passar para os outros. Nós temos um problema na igreja que eu vim de Santos. Eu tenho pessoas lá, tenho tios lá. Eu sempre, quando eu vou a Santos, brinco com eles. Eu falo que a profissão deles é ser ancião. Eu tenho um tio lá que vai aposentar já, 35 anos. Se tivesse registrado quando ele começou a ser ancião, agora ele ia aposentar. 35 anos ancião. Mas é culpa dele? Não é culpa dele. Ele falou assim para mim, André. Eu falei, Aguinaldo, nossa, ancião de novo. Nossa, já vai 35 anos que você é ancião. Professor de adolescente, ele foi meu professor. Agora, quando meus filhos vão lá, ele é professor dos meus filhos. Então, profissão, professor de adolescentes. Mas por quê? Não é culpa dele. Ele fala, André, sabe o que aconteceu na nossa igreja? A nossa geração preparou a geração que vinha, que eram vocês, e o que aconteceu? Vocês foram embora. Um foi para o Amazonas, outro foi para São Carlos, outro foi para Araras, outro para São Paulo, e se espalhou por aí. E aí aquela geração que vinha depois de mim não estava preparada. Então o que aconteceu? Essa responsabilidade não pôde ser passada adiante. E aí nós temos esses casos. Nós temos irmãos que
35 anos são anciãos. É professor de adolescentes, está com 60 anos, é professor de adolescentes. Não, ele fala, não tem ninguém preparado aqui para ser professor de adolescente. Mas isso é um problema que a igreja tem que saber administrar. Tem que ter treinamento, tem que preparar as pessoas, e as pessoas têm que aceitar. Nós estamos aqui dentro, nós temos que saber que nós temos um trabalho. Cada pessoa aqui tem um trabalho especial. Não interessa se vai trabalhar na faxina da igreja, ou se vai estar aqui na frente pregando, ou se vai cantar, se vai estar lá no som. Cada pessoa aqui tem um trabalho especial. E todos os trabalhos que são realizados na igreja têm a sua importância. Vocês lembram quando os discípulos começaram a brigar? Quem que sentaria ao lado de Jesus no reino dos céus? Lembra disso? Todo mundo tem o seu trabalho aqui. Então nós temos que aceitar. Eu não sei se estou falando aqui para alguém que de repente não entendeu, achou que viria para a igreja e as bênçãos viriam, tudo ia virar uma maravilha. Mas é como eu falei no início, agora vai começar uma carreira muito difícil. Vocês serão provados. E os problemas podem vir de várias formas. Problemas que vocês vão achar que nunca vocês vão conseguir passar. Mas vocês devem acreditar num Deus que está ao lado de vocês. Um Deus que vai fazer tudo para que vocês possam passar por isso. Deus, ele não vai te empurrar, mas ele vai estar ao seu lado. Eu espero aqui que todos tenham aprendido que o evangelho é aprendizado, crescimento e multiplicação. Para que o nosso trabalho seja levado à frente, nós precisamos estar cientes que nós devemos ser discípulos. Nós devemos ser, depois de batizado, um bebê espiritual, mas nós temos que depois levantar, caminhar e depois correr com esse trabalho. Porque se nós não corrermos, Cristo não vai voltar. E ser discípulo é um processo que começa aqui na terra e vai terminar no céu. O João agora vai cantar uma música para a honra e glória de Deus, e que todos possam ser abençoados, e que Deus possa trabalhar em nossos corações para que esse trabalho possa ser levado à frente. Amém. Prostrado estou, com lágrimas nos olhos, relembrando do milagre que eu sou, com gratidão, humilhado aos teus pés, te adoro, Deus, te adoro, Deus. Por mais que eu tente te agradar, nunca será suficiente como adorar o grande eu sou, o soberano Deus, aquele que me amou, que me salvou e se entregou por mim. Não há maior amor que o teu, Jesus, infinito e verdadeiro e sem rancor, que me ama como eu sou, que me aceita como estou, que se interessa por mim, pecador. Teu sacrifício lá na cruz me garantiu a vida eterna. Por isso ergo a minha voz, rendo todo meu louvor a Cristo Redentor.
prostrado estou, com lágrimas nos olhos, lembrando do milagre que eu sou, com gratidão, humilhado aos teus pés, te adoro, Deus, te adoro, Deus, por mais que eu tente te agradar, nunca será o suficiente como adorar o grande eu sou, o soberano Deus, aquele que me amou, que me salvou. Que me ama como eu sou, que me aceita como estou, que se interessa por mim, pecador. Na cruz me garantiu a vida eterna, por isso ergo a minha voz, rendo todo meu louvor a Cristo Redentor. Por isso ergo a minha voz, rendo todo meu louvor a Cristo Redentor, a Cristo Redentor. Amém. Oremos.